Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que estamos juntos para aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre a história de José e gostaria de falar sobre o tema Junto à Fonte, né? José foi o 11º filho do patriarca Jacó e ele era o filho mais velho de Raquel. Era um filho muito querido, era um filho assim que Raquel sonhava com ele. E finalmente Deus, ele dá para Raquel, que era estéril, esse filho chamado José. Depois ele tem mais um irmãozinho chamado Benjamim, né? Mas o que eu quero falar hoje é sobre a história de José. José, então, ele nasceu com toda aquela expectativa, tanto de Raquel como de Jacó, porque Raquel era a mulher amada por Jacó. Mas então, ele cresce com muitos irmãos e esses irmãos passam a odiá-lo, porque visivelmente viam que Jacó preferia José. Então, certo dia, eles armam ciladas para José. Armam ciladas e José é ameaçado de morte, é vendido pelos irmãos, traído, né, de uma forma tão triste pelos irmãos, e é vendido. E ele, então, vendido, ele é encaminhado até o Egito, onde ele se torna escravo, ele se torna depois preso, ele é preso injustamente. Então, uma história tão cheia de problemas. O menino que deve crescer no meio de tanto amor dos pais, ele com tanta fartura, tanta comodidade, ele de repente ele se torna um escravo e depois ele é preso injustamente. Que coisa terrível que acontece com José. Mas algo especial que a gente aprende é que José, ele sempre se manteve firme na fé dos seus ancestrais. Sempre teve um temor a Deus, que é exemplar. Tem um texto que se refere a ele, né? José, ele é vendido para ser escravo de Potifar. E a mulher de Potifar assedia José. Assedia José, e José então se afasta dela e fala: como eu posso fazer isso, né? Como eu posso fazer isso para o meu Senhor que tem me ajudado tanto? E depois ele fala um texto lá em Gênesis 39, versículo 9: como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Um temor a Deus, algo especial, né? Um respeito, uma lealdade para promessas, para aliança. Ah, como isso agrada a Deus. Se todos tivessem esse respeito para a promessa que foi feita durante os casamentos, né? Não haveria adultério, não precisaria haver tantos contratos também, né? Quando se compra uma propriedade. Hoje você tem que assinar, tudo tem que assinar, ter testemunha, ter que reconhecer firma, porque não existe lealdade, não existe respeito pelo outro. Há uma maldade tão grande, às vezes, tanta mentira no coração. E a gente vê essa pureza no coração de José, que é um exemplo para todos nós, né? Uma pessoa leal aos seus amigos, no caso, ao seu patrão, né? Ao seu senhor, porque ele era escravo. E a gente sabe que Deus era com Jacó, Deus estava com Jacó e o abençoava em tudo que ele fazia. Ali no Egito, como escravo, ele foi o melhor escravo que alguém poderia ter, ele se torna um referencial, um líder. Depois ele é preso injustamente porque a mulher de Potifar o acusa de assédio, ao contrário do que aconteceu, e ele então é preso, ele se torna chefe dos presidiários, tá, de todos os seus colegas de cadeia. Então aquele jovem, né, ele é um exemplo, mas a gente sabe que ele acaba se tornando o governador do Egito. Toda essa luta, tudo que ele enfrenta, toda essa dor, essa aflição, essa injustiça, enquanto ele estava enfrentando, Deus estava estendendo o tapete vermelho que levaria José
a honra a governador do Egito. Deus honrou José porque Deus se agradava de José. E nós sabemos que por conta de tudo isso, a família de José, seus irmãos, seu próprio pai Jacó, se mudam para o Egito. E quando Jacó está no final da sua vida, ele faz ele abençoa filho por filho, lembrando as características de cada um e profetizando o que iria acontecer com cada um de seus filhos. E quando chega a vez de Jacó, é uma bênção tão linda que eu gostaria de conversar com você sobre ela. E ele fala então de José. Começa lá em Gênesis capítulo 49, versículo 22. Jacó diz assim para José: José é como uma planta perto de uma fonte e ele dá muita fruta. Olha que lindo, né? Ele diz assim: José, ele frutifica, ele é como, ele está perto da fonte. E eu queria então pensar em cada parte desse texto, na minha vida e na sua. A gente só dá frutos dignos se nós estivermos ligados à fonte. Lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E quando nós estamos ligados a Jesus, nós recebemos a seiva. E nós somos capacitados a dar frutos. E quando a gente não dar frutos, nós somos arrancados e jogados fora. Deus queira que isso não aconteça nem comigo, nem com você. Que nós possamos estar ligados à fonte. E como que a gente se liga à fonte? A gente se liga à fonte quando a gente busca a Deus, quando a gente ora, quando a gente busca obedecê-lo, tem temor a Ele, como José tinha. Quando aparecem oportunidades de você pecar contra Deus, você fala: como é que eu vou fazer essa maldade para Deus? Quando a gente faz isso, a gente fica junto à fonte e a gente frutifica. Nós temos que cuidar, porque o maior objetivo do nosso inimigo, de Satanás, é nos tirar de junto à fonte. Ele pode usar qualquer brecha para fazer isso. E que nós nos mantenhamos firmes, sempre junto à fonte, né? Porque quando a gente está junto à fonte, isso é agradável a Deus. Deus, assim como foi com José, vai ser comigo e com você. Vai abençoar tudo que nós fizermos. Vai estar conosco, vai estar ligado a nós, ligados à nossa vida e orientando e direcionando e nos abençoando. E esses frutos que nós vamos estar produzindo vão mostrar de quem nós somos. Somos filhos de um Deus, porque são frutos, né, que se dão a conhecer. Porque lá em Mateus 7,16 diz que pelos frutos nós vamos saber quem é quem, né? É o fruto de arrependimento, de atitudes transformadas, de uma vida que busca a orientação de Deus, que pratica a verdade, que dá testemunho da palavra. É uma vida que busca frutificar, falar de Jesus, conquistar almas para Jesus. E aqui o texto continua e fala que versículo 22 no final, e fala que seus galhos sobem pelo muro. Ou seja, os galhos se estendem pelo muro. As nossas fronteiras, quando nós estamos com o Senhor, são ampliadas. Além de frutificar, nossos ramos se estendem, né? Nós frutificamos, não tem barreiras. Esse é o nosso Deus. Ele não nos chama para estagnação, para mediocridade. Ele tem algo especial para mim e para você. E ele quer que a gente produza, que a gente faça coisas novas. Deus tem uma nova história para nós, Deus quebra as barreiras para que as nossas fronteiras se ampliem, né? E a gente não é parado, a gente não é medíocre. Água parada dá dengue, é morte, né? Mas Deus nos fez para produzir, para sermos fartos na produção, em produção de coisa boa, né? Não medíocres, né? E depois no versículo 23 e 24
fala que nós não estamos imunes aos inimigos, né? Ele diz assim: os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas, porém o seu arco ficou firme, seus braços continuaram fortes, pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Ele fala assim, olha, José teve inimigos e eles lançaram flechas malignas em cima dele, mas os braços ficaram fortes, firmes, né? A flecha que vem do inimigo, ela pode nos aborrecer, mas ela não nos paralisa. Eles pelejarão contra nós, mas não prevalecerão. Esse é o nosso Deus que mantém nosso braço forte. E quem que pode ser o nosso inimigo? O inimigo pode ser a decepção, pode ser a angústia, pode ser a perda, pode ser o medo. Coisas começam a acontecer, problemas, lutas, doenças, pessoas, né? Mas Deus nos fortalece nossos braços, Ele se mantém ativo sob as mãos de Deus. E Deus nos abençoa, Deus nos protege. E quem mexe com o Filho de Deus está caçando encrenca. Ai daquele que mexe com os filhos de Deus. A gente vê a palavra, ela fala muito sobre isso. E José prosperou mesmo sendo atacado por todos os lados, fora da família e dentro da família. E depois diz, então, a bênção, né, de Jacó. E ele fala que o Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Ah, como importante a água, né? José sabe disso, ele morava numa região que havia muito deserto. Bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, fartura, né? Bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. E Jacó termina e diz assim para o seu filho José, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Olha, José, ele se destacou entre os irmãos pela fé, pela firmeza, pela perseverança em estar na presença de Deus. E José é abençoado com essa bênção. Um dia eu escrevi essa bênção e entreguei para o meu filho Leandro, né? E também fiz isso para minha filha Débora. Abençoa seus filhos. A pais que chamam seus filhos de burro, de ignorante, não faz isso não. Abençoa seus filhos, fala coisa boa. Antigamente a gente chegava para nossa avó, para nossos tios e dizia assim, pensa vó, pensa tio, né? E eles respondiam, nós temos que resgatar isso, abençoar os nossos filhos, abençoar as pessoas que convivem conosco. Você se sente assim, estéril muitas vezes, ou sente que os seus familiares estão estéreis, há alguma área que você quer avançar, quer que seus filhos avancem e você vê que isso não acontece, começa a pedir a bênção de Deus, acorda de madrugada, levanta as mãos e pede pelos seus filhos, entrega seus filhos, a sua vida na presença de Deus e diz assim, Senhor, trata conosco, abençoa minha família, cuida de nós, amplia nossa casa, amplia nossa vida. Tudo que nós fizermos que seja agradável na Tua presença, nós queremos crescer, mas nós queremos estar junto à fonte que é Jesus, a fonte de águas vivas, e queremos ser canal dessa fonte, não água parada, né, que só recebe a fonte. Eu quero ser canal na vida das outras pessoas, na vida dos meus filhos, dos meus sobrinhos, netos, na vida daqueles que convivem comigo, né? Em Isaías capítulo 64 e versículo 4 diz que o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele trabalha para aquele que nele espera. Vamos entregar nas mãos deles e vamos esperar.
com fé no Senhor, guardar a fé, perseverar na fé. E o Senhor vai ser conosco, assim como Ele era com José. O Senhor era com José, o Senhor estava com José e livrou José de todas as aflições. Que assim aconteça na minha vida e na sua vida. Que Deus esteja conosco, seja conosco, nos livre do mal e nos ajude a frutificar. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.